Olá! Hoje no nosso quadro Prime Visita, iremos estar conhecendo um pouco mais sobre a história da Cristina. Escolhemos essa cafeteria aqui no centro da Bernécia, que não é só uma cafeteria, ela tem uma fábrica de chocolate ali no fundo. Quero agradecer já pontualmente aí o proprietário que cedeu o espaço para a gente gravar esse episódio nosso, porque escolhemos uma cafeteria. A Cristina tem uma empresa de gestão empresarial e ela não tem um ponto fixo. Porém, ela escolhe os lugares ideais para ela poder atender o cliente dela, tanto na empresa dele ou, se ele quiser, fora da empresa. Então, esse local aqui é um local muito ambientável para você, né? Que você já frequenta bastante. Agradável. E eu quero saber um pouco hoje da história da Cristina, antes de saber da história da Du, gestão empresarial. Quem é a Cristina? A Cristina é uma mulher multifacetada, porque a Cristina, ela é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empresária. A Cristina até os 43 anos era só dona de casa e mãe, né? E aos 43 anos eu despontei para cuidar da minha carreira. Eu tenho 3 filhas e as meninas já estavam criadas, né? Eu precisava dar um sentido para minha vida profissional. E aí fui fazer teologia. Eu sou cristã evangélica e eu fui fazer teologia com um propósito de crescimento pessoal espiritual. E lá eu conheci um outro propósito. Eu não podia ser só aquilo ali. Eu queria ser mais do que aquilo ali. E aí eu já fazia venda, eu tinha uma loja virtual chamada Boutique da Cris, e o meu esposo me propôs que a gente abrisse uma papelaria, a Sonho de Papel. Então eu parei com todas as minhas atividades, né, e fui me dedicar à papelaria Sonho de Papel. Só para a gente entender então. Então de imediato você veio nessa parte da educação das suas filhas. Sim. Primeiro você ficou com elas em casa. Depois que elas atingiram uma certa idade, você procurou a teologia para você ter esse conhecimento. Conhecimento espiritual. Esse conhecimento espiritual. Sim. Depois dessa parte, você se desafiou a vir para o mundo do empreendedorismo. Do empreendedorismo. Que foi uma ideia do seu marido, essa, então, de início. De início, ele já está quase na época de aposentar. Isso foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E ele falou assim, quando eu me aposentar, eu vou ficar com o salário pequenininho, vamos empreender para poder aumentar esse salário. Ele já estava em busca de uma outra fonte de renda para vocês. Fonte de renda. Para poder aumentar, para quando ele aposentasse, isso, complementar ele não se sentisse inútil também, né? Hoje o seu marido trabalha na Petrobras. Ele é funcionário de carreira da Petrobras e aí fomos empreender na Sonho de Papel. A gente tinha 4 meses de inaugurados quando entrou a pandemia. Uhum. E aí fecha o comércio, fecha tudo e a gente tinha todo o investimento, né, e responsabilidades ainda para cumprir, e aí fechou a porta. Isso que é interessante, né, a gente observar. A Cristina, no primeiro momento, ela teve essa parte de criação com os filhos dela, educou os filhos dela, sentiu que os filhos já poderiam sair, tomar os seus caminhos, e nisso ela buscou um conhecimento na parte de teologia. Aí o marido dela quis empreender no ramo de papelaria, ela ajudou ele no ramo de papelaria. Aí veio a pandemia. O que aconteceu nesse momento seu de pandemia? Desespero. Sabe aquela menininha da propaganda? Desespero. Então, foi isso, porque a gente tinha vários compromissos assumidos, a gente tinha pego todo o nosso capital que estava, né, guardado e investimos nisso e a porta fechou. E nessa época eu estava fazendo um programa do Sebrae chamado Programa Local de Inovação. E aí o meu agente, o Ricardo Bueno, ele fez a gente pensar fora da caixa. A primeira empresa a fazer delivery de consumo assim foi a nossa. E o interessante é que seria a primeira empresa de delivery, porém a primeira empresa de delivery de papelaria. De papelaria, tava todo mundo desnorteado. 5 dias depois eu já estava com toda a estratégia de delivery da papelaria montado,
fazendo os comunicados, trazendo isso nas listas de transmissão dos nossos clientes, avisando. E olha, Maurício, sem brincadeira, foi uma loucura, porque a gente tinha pedido o dia inteiro, a gente tinha 2 saídas para entrega, fazia da 9 da manhã até 1 da tarde, a gente captava esses pedidos, saía para a rua, da 1 da tarde até as 5 da tarde saía a outra leva de pedidos. E a gente continuou trabalhando nos bastidores. E o ponto seu era um ponto fixo, que vocês pagavam aluguel? Físico. A gente tinha um ponto físico em frente a maior escola que tem em Pindamonhangaba, que é o Progressão. E em volta da nossa papelaria tínhamos mais 5 escolas entre públicas e particulares. Então, assim, para a gente foi um desafio, porque dentro da pandemia, o último segmento a abrir as portas foi a escola. Foi. Então, assim, foi muito desafiador. Para quem não sabe, né, eu esqueci até de mencionar isso aqui no início do nosso bate-papo, a Cristina ela não é da cidade de Campos do Jordão, ela é cidade de Pindamonhangaba. E a Cristina ela vem se tornando uma jordanense nata, através de alguns trabalhos que ela vem desenvolvendo com alguns empresários dentro de Campos do Jordão. Eu, particularmente, dentro da minha empresa, ela vai contar um pouquinho aqui de uma outra fase dela, desenvolvi um trabalho com ela. Depois da papelaria, então, em si, você fez um projeto também com o Sebrae. Sim. Durante o programa, o período, né, de empresa física, nós fizemos o programa local de inovação. Aliás, a gente fez todas as frentes do Sebrae. Então, quando foi em 2022, nós sentamos já muito desgastados da pandemia. Eu sentei com meu esposo e nós resolvemos fechar a papelaria fisicamente. E eu comecei a fazer, como a gente trabalhava papelaria personalizada, eu levei as maquinárias para casa, continuei com meus clientes de personalizado. E aí em junho de 2022, olhando o Instagram, eu vi um post do Sebrae São Paulo convocando pessoas para se inscreverem no programa local de inovação que eu tinha feito como cliente. Que era o trabalho que você tinha feito como cliente, porém o Sebrae estava divulgando uma vaga pra gente lá. Para você ser funcionário do Sebrae. Isso, ser contratada, né? Uma terceirizada. Uma terceirizada, entre aspas, porque o programa Agente Local de Inovação é um projeto da Universidade do Sebrae para pesquisa de campo. Legal. É uma capacitação em nível tipo pós-graduação. E eu fiz esse concurso, passei nele e assumi em setembro de 2022. E aí eles capacitaram a gente para ir para o campo, né? E eu comecei a atender as empresas em Pinda e eles me deram o desafio de ir até São Bento do Sapucaí. E aí eu vim conhecer as meninas do Sebrae aqui, comecei, né, a captar as empresas. Foi onde a gente acabou se encontrando, se conectando, né? Porque eu recebi o contato da Kelly para atender ela. Legal. Como empresa do programa. Então, assim, foi uma nova fase da minha vida. Foi uma virada de chave, porque aí eu me vi num novo ramo que eu não imaginava que eu iria me identificar tanto. Eu amei aquilo que eu estava fazendo de forma muito profunda. E nesse projeto que você desenvolveu pelo Sebrae, você chegou a atender mais ou menos quantos empresários aqui em Campos? Aqui, uns 40. Aqui em Campos? Pelo menos uns 40 aqui. Uns 30 em São Bento do Sapucaí. Que bacana. 8 em Santo Antônio. E uma outra boa parte eu fiquei em Pinda. Isso é muito interessante, a história da Cristina. Hoje, para você, mãe, esposa, estamos no mês aí das mães, né? Porque o Dia das Mães não é só um dia, é todos os dias. Para você saber que você pode se reinventar. A Cristina é uma prova disso. Onde ela se reinventou, foi mãe, criou as filhas voaram para o mundo. Cristina se viu parada, foi lá, se reinventou na parte de teologia.
se reinventou como profissional na parte do empreendedorismo, empreendeu na área da papelaria, veio a pandemia, levou tudo embora, né? Levou. E com isso ela precisou se reinventar, não ficou chorando, se reinventou novamente, foi lá, fez a inscrição para essa vaga no Sebrae, passou nessa oportunidade, atendeu aí, como vocês viram aí, muitos empresários, mudou a vida de muitos empresários, a mentalidade de muitos empresários, como da minha empresa. Foi muito bom ter tido esse projeto com ela dentro da empresa. Então eu falo para você hoje, mulher, que quer se reinventar, ou para você homem também que quer se reinventar, não tenha medo de se reinventar. Não tenha medo de se reinventar. É você se reinventando que você vai se descobrindo. E muitas vezes você está parado num lugar onde você precisa se descobrir. Então não tenha medo de se reinventar. Voltando aqui de novo, Cristina. Hoje você está fora do Sebrae, né? Você optou por sair do Sebrae e montou uma empresa para você. Conta um pouco para mim dessa empresa sua, da Duo. Olha... Nome forte, né, gente? Forte. Eu vou te contar que é assim... eu fiquei como agente de inovação do Sebrae até dezembro de 2024. O nosso contrato, que era um contrato de 2 anos, foi prorrogado para 2,5. Foi uma escola incrível. O Sebrae carrega uma infinidade de possibilidades e um peso, né, de conhecimento enorme. Mas quando chegou no segundo semestre do ano passado, veio aquela coisa assim: por que você não trabalha para você? Por que você não cresce? Vamos se reinventar novamente. Vamos turbinar isso aí? E aí, Maurício, veio aquela coisa assim, é uma forma de eu dividir aquilo que eu passei como empreendedora e aquilo que eu aprendi nesses 2 anos e meio, porque o Sebrae te deixa expert em muitas áreas, né? E aí eu falei, não, eu vou empreender sozinha nisso. E aí eu comecei, porque eu tenho a minha fé, né, a pedir a Deus que Ele me desse um nome para essa empresa. E aí veio aquilo assim, Duo. Aí eu fiquei analisando, por que Duo, né? E aí, mais uma vez eu entendi, era eu e Deus, Ele seria o meu sócio nisso. Sim, olha que interessante. Ele seria o meu sócio nisso. Ele não tem sócio melhor pra gente ter. Quando a gente bota a nossa fé em ação e bota o pé, Deus bota o chão. Sim. E Ele tem posto o chão. Isso é uma mentalidade que todo empresário que está começando, está no meio, não está no fim, porque o empresário ele nunca termina a vida dele de empreendedor. Não. É sempre pensar, Deus, eu vou pelo chão porque Deus vai conduzir no meu caminhar. E é assim que a gente tem que ser todos os dias. O mundo do empreendedorismo ele é desafiador, sabemos disso. Todo dia. Todos os dias é um leão que a gente mata, mas é uma glória que a gente vence. Verdade. Eu tenho isso porque é muito bom empreender. E é bom quando a gente empreende e a gente tem pessoas de qualidades ao nosso lado. Sim. Aí a Duo hoje, ela não tem um ponto fixo, né? Ela tem... Não. Você atende as pessoas remotamente ou através do método online, ou senão você vai até a empresa da pessoa, ou se a pessoa quiser, você atende externamente isso. Ela em outro lugar. O maior diferencial nosso é esse. Eu atendo pouquissimamente online. Eu gosto do calor. De ir até a empresa, as pessoas terem esse tete a tete, né? Que falta muito. Hoje tá tudo muito online, né? Tá tudo muito virtual, muito frio, um espaço frio. Então, quando eu chego na empresa da pessoa, eu faço um levantamento muito mais profundo presencial do que se eu tivesse online. Legal. Online, as pessoas às vezes não abrem o espaço para conhecimento suficiente para você ter um diagnóstico realmente preciso daquilo que ela está passando. E esse é o nosso diferencial. Ir até. Não importa se é na empresa ou se é um espaço que a gente marque e sente com a pessoa e ela converse comigo. E eu observo muito, Maurício, o ser humano que ele é.
porque muitas vezes a pessoa está desorganizada enquanto pessoa, mais do que a empresa dela está desorganizada. Então podemos dizer que a Du hoje ela vai muito além do empresarial. Primeiramente, você gosta de ter esse contato cuidar porque do ser humano também. Às vezes a pessoa ela tá precisando daquela mudança, mas é em questão daquela mudança pessoal interna dentro dela. É onde que ela não se encontra internamente, que daí a parte profissional dela acaba se tornando uma bagunça também, né? E assim como vocês mesmos dizem, né, não existe CNPJ forte com CPF fraco, eu também digo isso. Não existe. Não existe CNPJ forte com CPF bagunçado. Isso é muito nítido, porque muitas vezes a gente procura, né, fortalecer somente só o CNPJ, fazer ali fortalecer, esquece do CPF. Mas como que eu vou cuidar do meu CNPJ, sendo que o meu CPF está muito fraco? Tá uma bagunça. Tá uma bagunça. E isso, quando a gente fala em questão de não existe CNPJ forte com CPF fraco, é essa visão que a gente pensa. Primeiro eu tenho que cuidar de mim. Estrutural empresário. Eu tenho que cuidar de mim. Essa é a questão que a gente sempre fala. Agora sim, uma outra questão também que é muito interessante dessa aproximação que a gente teve com a Cristina, é que o ambiente ele muda a frequência. E isso foi nítido. Começamos a frequentar alguns tipos de lugares onde o network corria muito forte, a parte de relacionamento, essas questões, e trouxemos isso para você. Opa! E hoje a Cristina, ela como está participando desse nosso ambiente, então ela está envolvida diretamente com a gente. Então todo o projeto hoje que a gente fala na Prime, de desenvolver, sempre a gente está colocando a Cristina para poder estar participando com a gente nesse projeto, pegando uma ideia, pegando um insight dela, pegando alguma coisa em questão dela para trazer para a gente também. Então, eu acho que assim que as pessoas têm que entender que é muito bom a gente se conectar com as pessoas. A nossa conexão só se tornou uma conexão saudável, que eu vejo isso, saudável, porque, primeiramente, a gente foi interessante um para o outro, não interesseiro. Então, as pessoas, às vezes, elas se conectam com outras pessoas através de interesse. Deixa de ser interessante. Mas a gente sabe que esse tipo de movimento interesseiro, ele é a curto prazo, não cria raízes. Quando você se conecta com pessoas pelo fato de crescimento e conhecimento, isso é uma coisa mais duradoura, Maurício. Por exemplo, ainda da Du, né? Hoje eu estou voltando para atender como empresa clientes meus que foram atendidos pelo programa do Sebrae, que me procura para fazer, por exemplo, uma gestão de colaboradores que não está legal. Eles, Cris, vamos estruturar um projeto, vamos fazer uma capacitação de atendimento a cliente, treinamento de colaboradores. O que acontece, Maurício? Se eu tivesse sido a pessoa, como você falou, só interesseira em vender o produto do Sebrae, lá aplicou, tchau, virei as costas aí, esse relacionamento não tinha sido duradouro e não estaria me retornando hoje como empresa. Isso é importante, a gente entender que toda movimentação tem que ser feita com empatia e entendendo que amanhã você pode ter que se relacionar de novo com aquela pessoa. Isso faz a diferença para a empresa. Isso que eu vejo que, na questão sua de clientes que você atendeu, é o método de... como que eu posso dizer, de abordagem que você tem com as pessoas. Exatamente. Você atende tanto do empresário que já tem mais de 40 anos de empresa, sim, quanto o empresário que está começando agora que está perdido. E a faixa etária também, você atende tantas pessoas que ali que está com mais 50, quanto aqueles jovens hoje de 20, 21, eu tenho, né? A gente tem aí conhecimento que você já atendeu esses jovens, e a conversa deles com a gente é sempre assim, né? Eu até te falei uma vez, a tia Cris. A tia Cris, que ficou a tia Cris, novo, eu sou a tia Cris. Ficou a tia Cris que me ensina, a tia Cris que me aconselha, a tia Cris que me orienta. Então, eu quero aqui já, antemão, agradecer você pelo nome da Prime Contabilidade, por ter proporcionado pra gente esse tempo, ter vindo da sua cidade até aqui. Como eu te falei, você hoje já é jordanense, né? Eu considero você jordanense. Eu amo trabalhar em campo, gente, é muito bom. E a tia Cris, como todo mundo conhece,
ela assim fez uma diferença muito legal na minha vida, na vida da Kelly, na vida da minha empresa, na vida das pessoas que com a gente trabalha. Então, você aí que precisa de uma empresa parceira de gestão empresarial, procura a tia Cris, que é a Du Gestão Empresarial. Vai ficar aqui na nossa rede social o arroba da empresa dela, o arroba dela também. Procura ela, marca um horário, marca uma mentoria com ela, converse com ela, bate um papo com ela, que a tia Cris é gente boa, como dizem. E primeiramente também agradecer em questão de todo esse apoio que você vem dando pra gente no nosso Café do Empreendedor, parceiros, nas nossas viagens, nas nossas coisas que a gente faz, que você sempre tá aí com a gente aí, trazendo esse respaldo aí, sempre na parte, não só hoje na parte profissional, mas sim na parte nossa pessoal também, né? Que a gente acabou criando esse vínculo pessoal também. Verdade. Então, obrigado pelo meu nome da Prime, nome da Kelly também, que hoje eu estou gravando esse episódio, a Kelly está com outros compromissos, então eu assumi essa responsabilidade hoje, logo ela vai estar aí de novo na rede social nossa, falando com todos. Então, muito obrigado, agradeço de coração e agradeço a todos por ter parado um pouco, ter visto esse bate-papo nessa cafeteria aqui no centro da Bernécia também, e convido você a vir conhecer. Você que nunca conheceu uma fábrica de chocolate, aqui tem uma fábrica de chocolate. Aconselho você a vir conhecer também. Muito obrigado. Ainda tem... eu que agradeço, né, Maurício? Primeiro, como agente, né, que foi aonde a gente se conheceu. Depois, por toda a parceria que a gente tem caminhado junto todo esse tempo. São quase 2 anos junto, isso Sim. É bastante tempo, né, para a gente dividir. Por ter me apresentado a pessoas como você tem, né, você e a Kelly têm me apresentado, a oportunidade de partilhar da intimidade de vocês, da empresa de vocês. Eu me sinto parte dessa empresa, né? Isso é muito bom, chegar lá e ser recebida da forma que eu sou, pelos colaboradores, por vocês, fazer parte dos programas que vocês têm criado. Tem sido muito importante para mim. Faz parte também do meu crescimento como empresária, né, como Du, todo esse apoio que eu tenho recebido da Prime. E saiba que ainda temos muito sócio Star, nós não contamos, nós somos sócio no Clube Star, né? Foi uma indicação para estarmos juntos nesse clube. Ainda vamos fazer muito projeto pelo Clube Star junto. E vamos crescer muito junto. Sim. Eu já me despedi, mas eu vou só colocar um pouquinho para vocês aqui. Essa comunidade que a Cris está falando se chama Star Club. Essa comunidade a gente tem aí várias pessoas que fazem parte dela. Tem muitos nomes renomados nessa cidade, nessa comunidade, desculpa. E numa próxima oportunidade eu falo para vocês um pouquinho o que é o Star Club. Cris, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo e até mais. Obrigado.